A Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida apresenta série Prescrições Alimentares na Bíblia. Tema número 16, Deus tem urgência em curar. Se existe algo em que costumamos ser apressados, chama-se doença. As notícias diárias apresentam reclamações pela demora no atendimento, nas cirurgias, na elaboração e nos resultados dos exames, na cura, enfim. Elas indicam que pessoas são tratadas como coisas quando adoecem e coisas fundamentais que as abençoariam e curariam são desperdiçadas ou mal aplicadas. Entretanto, no ministério de Cristo, as coisas eram colocadas imediatamente a serviço da satisfação das necessidades das pessoas, quando reconheciam ser suas criaturas. Jesus era prático e não media esforços para atender às necessidades das pessoas. Uma das características destacadas de Jesus foi a sua compaixão pelas necessidades humanas. Essa compaixão de que tanto necessitamos foi evidenciada na rapidez com que atendia às necessidades das pessoas. Estudaremos duas histórias nas quais a rapidez em curar foi o fator mais evidente. Na primeira história, um leproso contraria as leis e os costumes da época para adorar a Jesus, suplicando a cura. Na segunda história, Jesus toma a iniciativa de curar uma mulher enferma por 18 anos. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3. O leproso jamais deveria estar ali, mas a sua atitude era de adoração diante de uma multidão. O momento é de suspense. Além da sua doença ser incurável, a aparência é repugnante, porque o estágio dela era avançado. Sua necessidade era seu argumento. Leis, regulamentos, normas, tudo perdia importância. Sem qualquer questionamento, Jesus respondeu que desejava curá-lo e, de fato, tocou-o, curando-o imediatamente. Imagino que esta história extraordinária aconteceu num 5 minutos, no máximo. Num atendimento meramente humano, frio, impessoal, gelado. Só o preenchimento de uma ficha duraria uns 10 minutos repletos de constrangimentos. Sua fé e cooperação foram correspondidas por Jesus. A multidão assistiu boca aberta, células mortas revivendo, tecidos se recompondo, articulações se regenerando, rapidamente e ao vivo diante dos seus olhos. Como é confortante saber que o Jesus da Bíblia tem pressa em curar. Acredito muito que Deus tem pressa em curar porque presenciei diversas vezes o mesmo ocorrer com pessoas cuja fé superou suas imensas dificuldades, porque suas células foram trocadas ao vivo, a cores, em meio a louvores e muita gratidão. Como é confortante saber que o Jesus da Bíblia tem pressa em curar. Na segunda história, Jesus está na sinagoga, a igreja dos judeus, em um dia de sábado conforme o seu costume, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 10 a 14. Respondeu-lhe Jesus: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água?
E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 15 a 17. Destaca-se nesta história o fato de Jesus chamar a mulher, esta lhe obedecer o chamado e a curar em uma igreja. Também chama a atenção a intervenção do líder da igreja, que parecia tratar as pessoas como coisas e as coisas como pessoas. Confesso a você que não gostaria de frequentar aquela igreja, pois ali as coisas valiam mais do que as pessoas. Por mais absurdo que pareça, esse senhor, líder da igreja, estava descontente com o milagre realizado por Jesus em favor da mulher. Para o líder da igreja, a mulher poderia sofrer por mais um dia pelo menos, mas Jesus desejava que essa mulher corcunda não sofresse um segundo a mais sequer. Faltava àquele líder da igreja a compreensão de que o sábado foi criado por causa do homem e não o contrário. Jamais o sábado foi mais importante do que um ser humano sequer, mas também chama a atenção nestas histórias. Por que os milagres operados com tamanha rapidez por Jesus não se repetem tão frequentemente agora? Reflita comigo. Depois de estudar estas duas histórias, sabendo que há tantos doentes e tantos pedidos de cura, você não estranha porque tão poucos pedidos são atendidos? Por que Deus não atende os pedidos de cura com a mesma rapidez e na mesma proporção daquele tempo? A razão do sofrimento humano não ser aliviado de acordo com nossas urgências se encontra conosco, segundo indicam estas palavras de Jesus. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 24 a 30. Você percebeu que o ambiente também era uma sinagoga, o dia era um sábado, mas as atitudes das pessoas fizeram a diferença para Jesus não abençoar, nem curar. Somente a condição pecaminosa humana explica estes fatos ocorridos com Jesus também em uma sinagoga e num dia de sábado. Os membros daquela igreja foram soberbos e orgulhosos. Agiram como se entre eles não houvessem doentes, nem precisassem de nenhum tipo de conhecimento espiritual. Eles simplesmente mandaram Jesus embora e ainda tentaram matá-lo. O próprio Jesus estranhou a atitude dos seus conterrâneos, conforme relata o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 4 a 6. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Que culto horrível foi aquele! Mas será que não temos agido como os conterrâneos de Jesus quando suas orientações alimentares nos desagradam? Não mandamos Jesus embora da nossa vida quando mais necessitamos dele, continuando enfermos físicos, emocionais e espirituais. Não mandamos Jesus embora, especialmente quando frustra nossas expectativas pecaminosas, nossos anseios terrenos não santificados. Se Deus atendesse todos os pedidos de cura, Ele fortaleceria os maus hábitos e transgressões das leis naturais divinas que originam as doenças de quase todos os glutões, doentes em geral, dependentes químicos,
aidéticos por fornicação e adultério. Curados, eles teriam todos os motivos para continuar praticando os hábitos que os distanciam de Deus. Esta atitude divina, contrária ao seu caráter, impediria a libertação dos vícios e das tendências herdadas e cultivadas para pecar pela santificação da vontade e do paladar. O leproso e a mulher doentes não foram curados apenas porque estiveram diante de Jesus, mas principalmente porque obedeceram em tudo a Jesus. Nossa condição é a mesma do leproso e da mulher corcunda, fazer a vontade de Deus com o seu auxílio, mesmo contrariando nosso paladar e nossa vontade ainda não santificados. Esse período de adaptação será tão mais breve quanto maior for a nossa colaboração com o Criador. Conselho inspirado. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia, Deus opera para a santificação do homem e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça à graça e assim procedendo num plano de adição. Deus opera por ele num plano de multiplicação. Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à oração do coração contrito, e graça e paz são multiplicadas a seus fiéis seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam em sua luta contra os males que os cercam. Atos dos Apóstolos, página 532. Esta é uma realização da Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida.